Olá, gente, eu resolvi fazer esse vídeo, tá? Não é um tutorial nem nada do tipo. Eu vou passar aqui, né, em função dessa planta que eu escolhi aqui, bem simples, que é um quarto, sala, banho, cozinha, área de serviço, e fechar ela com os comandos que eu ensinei em sala pra gente tentar finalizar a planta. Depois do feriado, a gente já vai passar para a parte de corte e não tem como fazer o corte se a planta não estiver fechada. Então eu vou passar aqui, eu penso que algumas dúvidas, né, que vocês tiveram em sala ou que ficaram para casa, a gente vai conseguir solucionar aqui com esse desenho, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma edificação aqui que no total ela tem 9,35 metros por 5,50. Então eu vou vir no meu CAD aqui, lembrando que eu vou desenhar, a gente está desenhando em centímetros, não é isso? Vou vir no comando L, que é line, né? Lembrando que eu posso sempre vir aqui, eu vou fazer direto no teclado, porque como eu tenho pouco costume de mexer aqui em cima, né, nos comandos, eu acho mais fácil digitar, mas fica à vontade. Então L, Enter, e eu vou especificar o primeiro ponto. Eu sei que na lateral ali eu tenho 935. Tá aqui a minha primeira linha, que seria a parte externa. Como as minhas medidas aqui estão todas certinhas e fechadas, eu vou fazer a minha edificação de fora para dentro. Eu já até tinha falado sobre isso, né? Por exemplo, eu posso começar desenhando pelo banheiro aqui e descontando essas medidas para fora. Eu acho que é menos seguro, em função se eu erro 10 centímetros aqui, eu acabo deixando 10 centímetros de erro no restante do desenho. Então, eu prefiro pegar as margens externas e vir desenhando para dentro da edificação aqui. Mas isso também cada um pode escolher aí. Então, nessa largura aqui eu tenho 5,50. Então, eu venho voltar para o CAD aqui, eu tenho um offset de 550, 5,50 metros. Enter. E venho aqui do Enter. Agora, com a linha, o comando Line, Enter, eu vou pegar, especificando o primeiro ponto no endpoint aqui e levando ao outro endpoint. ESC, Enter, né? Especifico o primeiro ponto, especifico o segundo ponto e eu tenho meu retângulo aqui, que seriam, essa linha e essas 4 linhas aqui formando o retângulo da edificação. Agora eu vou fazer para dentro o offset da minha parede e desenhar, o primeiro passo que a gente fez seria fazer a delimitação dos cômodos sem as aberturas. Então eu venho com o offset de 15, meu offset antes estava marcando aqui 550, foi o último que eu fiz. Eu venho 15, Enter. E vou fazer as paredes aqui para dentro, porque eu estou usando as medidas externas. Pronto. Se eu quiser já tirar essas linhas que estão sobrando aqui, tem 2 jeitos de fazer, aliás, 3, Eu tenho como fazer trim, TR, 2 Enter, e vir e tirar essas partes aqui diretamente, ou eu posso vir com o trim, tem o jeito que o CAD, o jeito mais simples que o CAD faz, trim, eu seleciono a referência, dou Enter, seleciono o que eu quero cortar. Agora eu vou tirar esse pedaço aqui, trim, Enter, seleciono a referência, Enter e seleciono o que eu quero cortar, Eu acho o anterior mais fácil, mas também fica a critério de cada um. E tem também o jeito de eu fazer o fillet, Eu posso digitar fillet ou só F, Lembrando que FI, pelo menos no meu CAD aqui, o FI da Infilter, que é um outro comando. Então só F, dou Enter, fillet. O fillet é essa linha com essa, ou seja, eu quero que permaneça essa linha e essas duas aqui, vão sair. Se eu fizer o fillet desse pedaço com esse, ficaram as linhas que eu não quero, Ou seja, eu tenho que pegar o fillet aí no pedaço que eu quero que fique. Então, é aqui e aqui. E não precisa ser no cantinho lá, não. Pode ser nessa parte pegando a linha mesmo. Vou fazer um outro fillet aqui. Terminei a minha parte de fora aqui, Agora, eu sei que eu tenho um quarto pra cá que tem 2,85 de largura. Mas aqui também acontecem outras coisas aqui embaixo. Então, eu vou fazer essa parede como se ela viesse até aqui no final. E depois eu faço esse quarto. Então, eu dou um offset de 2,85. E depois eu dou um offset de 15. Agora, aqui
eu sei que essa parte aqui, né, se eu tenho 75, 1,20 e 15 é da parede, então eu tenho 60 mais 1,20, esse pedaço aqui tem 1,80. Então eu posso dar um offset aqui de 180. Errei aqui, offset de 180, Enter, né, que é interno, é dessa linha até aqui. Depois eu dou Enter de novo, que eu já estou no comando offset, e dou 15 aqui, ó, né? Então, essa parede, essas duas aqui, são essas de baixo, ou seja, a parte de cima não vai me interessar. Essa parede aqui é essa aqui, porém a parte de baixo depois eu vou ter que tirar. Internamente, o banheiro tem... Deixa eu ver se eu consigo estimar essas medidas aqui. Essa parte aqui, eu sei que tem 1,85, né? Até chegar nessa parede aqui. Ou seja, eu tenho 1,85, descontando os 15 aqui da parede, eu vou ter 1,70, né? Então, tem 1,60 e 10 da boneca aqui. Então, o que eu posso fazer também é vir aqui e dar um offset de 1,85 e depois um offset de 15 para baixo, uma vez que o 1,85 é daqui até aqui. Então, eu dou um offset de 15 para baixo. Obviamente, essa parede vai colar nessa aqui e essas duas aqui só vêm até essa. Então, esses trims eu já posso fazer. Então, eu venho aqui, TR trim, né? Enter, seleciono a minha referência, Enter. Essas aqui eu não, né? Essa parede aqui só vem até aqui. A mesma coisa é essa aqui do banheiro, ela não vai até lá. TR, Enter, referência, Enter, o que eu quero cortar. Agora eu vou tirar esse pedaço aqui, ó. Trim, Enter, referência, né? Eu posso fazer até aqui em cima já de uma vez. Enter, tira essa parte que não me interessa aqui. Essas medidas aqui, eu tenho 95,5, mas eu não tenho certeza dessa medida. Então, a gente vai fazer por aqui. 5,40. Vamos estimar essas medidas aqui. 95 menos... Né, esses cálculos aí, todos vocês já fizeram, que ainda tiver com dificuldade na planta, eu até... – 95 menos 15 da parede, então aquele pedaço ali tem 80, mais 1,5, que é da janela, e mais 10 daquele pedacinho ali que, né, aparentemente é 10 igual da boneca lá. Então, esse banheiro de largura tem 1,95, tá? Então, dessa parede aqui, eu vou dar um offset de 1,95. E depois, dou Enter, né? ESC, Enter, e vou dar um offset de 15. Essa parte aqui, né? Essa parte aqui, eu preciso dessa parede, mas esse pedaço aqui não me interessa, né? Esse pedaço aqui deve ter mais ou menos uns 1,20, né? Nessas estimativas de medida que a gente fez. Então, eu posso dar um offset aqui de 1,20 para cá. Trim. Vou fazer com os dois enters agora pra gente ver, né, um outro jeito. Enter, Enter. Eu posso tirar esse pedaço e esse, né? E fiquei com essa parede aqui. Aqui tem até a medida para eu conferir se quiser, né? É 4. Então, se eu quiser conferir aqui, se ficou certo, eu dou um offset de 4 para cá. Ou seja, DI, né, que é distância. Então, ao invés de 1,20 m, que eu estava estimando ali, na realidade tem 4 metros. O que eu faço, né? Eu errei aqui, eu vou deletar esse pedaço meu do Enter, que é de apagar, né? Que é a borracha. Eu posso tanto dar um extend, ó, extend, 2 enters, e fazer isso aqui, e depois tirar essas duas linhas, como eu posso fazer um fillet também. Fillet, enter, ó, fillet dessa linha com essa, ESC, enter, e depois dessa parte com essa. Pronto, agora eu já tenho uma parte aqui, ó, DI, distância, que é de 4 metros, né? Depois, eu tenho aqui uma cozinha com área de serviço aqui que também não tenha, eu não acho que não tenha medida. Então, nós vamos colocar isso aqui, ó. Se o banheiro tem 1,85, o banheiro a gente tinha colocado com quanto? Deixa eu verificar aqui. Foi com 1,95.
Então, provavelmente, a gente, né, a área de serviço é um pouquinho menor aqui, ó. Dá pra gente colocar aí com 1,70, né, já que não tem a medida. Então, eu vou dar um offset de 1,70 pro lado. E depois, essa parede tem 15, um offset de 15. Bom? Aqui tá me falando que essa parede de profundidade aqui, ela tem 80. Então, eu venho aqui e dou um offset, né? Muitas vezes eu faço o comando de novo, mas obviamente se der ESC Enter, funciona do mesmo jeito. Eu que, na maioria das vezes, eu digito o comando de novo para ter certeza que eu estou realmente nele. Então, eu dou offset de 80, Enter, né? E faço esse ressalto que tem aqui. Só que essas linhas não me interessam. Só que se eu der um trim aqui, ainda vai, né, um trim com 2 enters, vai me sobrar essas partes aqui que estão cortando o restante do desenho. Então, aqui é interessante eu fazer aquele trim mais pausado, ou seja, eu venho aqui, trim, enter. Seleciono a minha referência, enter, corto esse pedaço. Né? Agora eu vou no trim de novo, né? Já estava no comando, se eu quisesse dar ESC Enter também funciona. Referência, referência, Enter. Tiro esse pedaço e tiro esse pedaço. Então, de divisão de cômodo, tá ok. Por que que nessas partes aqui eu desenhei a parede contínua e a parede contínua, né? Sem tirar aqui as janelas, e essas aqui eu desenhei separadas. Daqui pra cá, eu tenho uma abertura, eu não tenho janelas ou portas. Então, essa parede aqui, ela é separada dessa. Agora, aqui eu tenho uma parede contínua com o buraco da porta. Então, são coisas diferentes. Agora, se eu quiser já retirar as partes aqui, né, esses pedaços que não me interessam, posso vir com o trim 2 enters e tira esses pedacinhos que estão sobrando aqui, né? Venho aqui, tiro esse que está faltando aqui e esse aqui também. Então, eu já tenho uma configuração dos meus cômodos aí. Agora eu vou pegar as aberturas para fazer. Primeiro eu tenho uma porta aqui que tem 10 de boneca e 80 de abertura. Então, o que eu vou fazer? Eu venho nesse cantinho aqui, L, Enter. Eu vou aproximar, que eu estou fazendo uma coisa, né, bem menor, então eu não faço isso aqui nesse zoom aqui. Eu venho bem aproximado e faço aqui uma linha, né, rente à parede para eu ter de referência. Eu vou dar um offset de 10, Enter. Depois eu vou dar um offset de 80, né, que é a abertura da minha porta. 80. Então, o offset foi para o lado errado, é só eu pegar de novo, né, eu tenho que indicar o lado que eu quero que ele fique. Agora eu vou vir com um trim, vou fazer com 2 enters, tiro esse pedaço e esse pedaço que não me interessa. Essa linha eu não vou conseguir dar trim, porque ela não passa, né? Ela não corta nenhuma outra linha. Então, ó, se eu vier com o trim aqui, eu não consigo dar trim nessa linha. Eu tenho que deletar ela aqui. Enter. Então, fiz a abertura ali. Mesma coisa eu vou fazer nas outras, né? Agora eu vou continuar e fazer a porta toda de uma vez aqui, que a gente repete o processo nas outras. Eu tenho a folha da porta aqui, que obviamente é do mesmo tamanho da abertura e o arco. Então, eu venho aqui, ó, se a porta tá abrindo para dentro, ela vai ficar na quina de dentro da minha parede. Então, eu desço, né? Muita gente faz a linha e deixa o cursor aqui, tá? O cursor tem que vir em direção para eu informar para o caso. Se eu quero uma linha para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. No meu caso, eu quero uma para baixo de 80. Digito Enter. 4 para o lado, que é a minha espessura, né? Isso aqui tudo eu não preciso da ESC, porque eu estou fazendo uma linha colada na outra, então não tem necessidade. Eu vou para cima 80 de novo e 4 aqui se eu já quiser colar aqui. Então, eu fiz a folha da minha porta. O giro dessa porta, o centro de giro dela está aqui e ela está girando daqui até chegar aqui, né? Então, eu vou fazer uma circunferência ou pegar aqui, né? C, Enter. O centro da minha circunferência vai ser aqui onde a porta está girando, seria na dobradiça da porta. E eu venho com ela até onde ela acaba, né? Ela fecharia aqui. Pronto. Só que só me interessa essa parte aqui do arco, ou seja, daqui para cá, essa outra parte, eu já, né, não preciso desse desenho.
Então eu vou dar um trim e selecionar minha referência, essa linha e essa aqui. Ou seja, daqui dentro eu quero esse arco, né? Daqui para fora essa circunferência, esse pedaço, né? O arco dessa circunferência aqui vai sair. Então eu venho TR de trim, Enter, seleciono essa referência e essa. Se eu pegar, né? Eu vou dar Enter aqui que eu já fiz as minhas duas referências. Se eu encostar nesse lado, ele vai tirar esse. Se eu encostar nesse lado, ele vai tirar esse. Obviamente, a gente quer tirar essa parte. Então, eu fiquei aqui com o arco da minha parede. Ó, do giro da porta. Então, eu vou fazer os outros aqui só pra gente ir, né? Eu vou fazer um pouco mais rápido, aí se vocês quiserem dá pra pausar aí. Né? Eu vou fazer essa porta aqui. Né? Eu vim aqui, fiz a minha referência com a linha. Dei um offset de 10. Offset de 80. Com o trim, eu tiro essa parte e tiro essa linha com o delete. Vou fazer a minha porta. Linha, Enter. Direciono né, o sentido da linha, 80. Para cima, 4. Para o lado de novo, 80. Enter. E para baixo, né, ou eu digito 4, eu já emendo ela aqui no endpoint. Agora eu vou fazer o arco da minha porta. Circunferência, dobradiça e vem até aqui. Trim, Enter. Referência, referência. Enter. Esse pedaço eu não quero, tá? Mesma coisa aqui. Vou fazer uma referência rente à parede aqui, né? Rente a essa parede aqui. Dou um offset de 10. O offset foi pro lado errado, Ctrl Z. Ó, tem que direcionar ele bem. Depois, Enter de novo, já estava no offset, 60, Enter. Pra cá. Depois eu vou dar um trim, 2 Enters, tirar esse pedaço aqui que eu não quero, deletar minha referência que eu fiz no início. Minha porta tá abrindo pra dentro, eu vou começar ela na quina de dentro. Né? Muito cuidado, vocês estão vendo que aqui, ó, a partir do momento que como eu não tô aproximada, né, se eu colocar o cursor aqui, ó, e aparecer essa referência verde, por mais que a minha linha esteja aparecendo reta, se eu soltar ele vem parar aqui. Tá? Então, muito cuidado quando a gente quer fazer uma linha, você aproxima aqui para não correr o risco dela ir parar em outros pontos de referência, no midpoint dessa linha, no endpoint daquela linha. Então, eu direciono 60, Enter, para baixo, 4, Enter, para cá, 60, emendo aqui de novo. Agora, eu vou fazer o giro da porta, circunferência, né, círculo, Enter, dobradiça da porta e onde ela fecha. Trim, trim com 2 Enters aqui não, eu posso até fazer, eu vou fazer esse aqui com 2 Enters, mas eu acho que dá mais trabalho, eu tenho que fazer esse pedaço e vir cortando um por um, então eu acho que o outro é mais produtivo nesse caso. Então eu dou trim, Enter, referência, referência, Enter, tira esse pedaço aqui. Então porta do banheiro feita. Acho que eu só tenho 3 portas nesse projeto, é isso, 3 portas, então as portas já estão feitas. Agora eu vou fazer a janela. Eu tenho uma janela aqui de 2,40. Se aqui tem 15 de parede, vai me sobrar 20 centímetros, então tem 10 para cada lado aqui. Né? Eu tenho 10 de... Né? Esse aqui não é a boneca da porta, mas seria o mesmo parâmetro aí. Depois eu tenho uma janela de 2,40. Então eu venho aqui, né? Eu estou aproximando que eu vou fazer uma coisa menor. Faço uma referência. Sempre que eu fizer a referência, nesse caso aqui, der para jogar ela um pouco para fora, é melhor para depois vocês lembrarem de retirar essa linha. Vou fazer um offset de 10. Depois, Enter, offset de 240. Pronto. Tem a minha abertura aqui, não é isso? Então, eu dou trim, 2 Enter. Vou tirar essa parte e essas linhas que não me interessam, vem aqui, deleta a referência. Ficou a abertura. Depois eu vou vir aqui completar, né, com o endpoint, né, o que eu fiz aqui, ó. Eu vim aqui, o endpoint dessa quina com essa, F Enter, e o endpoint dessa com essa, né. Por que eu fiz isso? Por que não pode ser uma linha direita? Essa parte da parede aqui, ó, é a parede que está sendo cortada e essa à vista. Né? Quando a gente for configurar os layers e colocar para sair, né, algumas coisas saírem finas com a linha fina e outras saírem com a linha grossa, esse segmento de reta precisa estar
separado desse, porque isso aqui vai sair fino no desenho e essa parte aqui vai sair com linha grossa. Então, essa linha aqui precisa estar em um segmento de reta diferente dessa, né? Então, eu fiz a minha abertura da janela. Agora, eu preciso fazer a esquadria que está aqui dentro. O que eu faço? Eu dou linha e venho aqui no midpoint, né? Ou seja, eu sei que ela vai estar no meio da minha parede aqui, da espessura da minha parede, e levo, ó. Se eu fizer de longe aqui, eu estou no endpoint, então eu não estou ligando o meio com o meio. Eu aproximo e ligo, ó, midpoint com midpoint, né? Que é o triângulo aqui. Pronto. Depois eu dou um offset de 2 para um lado, para o outro. E retiro do meio. Para que isso? Eu tenho uma janela de 4, né? A mesma espessura da porta ali, porém centralizada, né? Então, tudo que eu for fazer, que eu quiser fazer centralizado, eu faço uma referência com o midpoint, jogo metade para um lado, metade para o outro e retiro a minha linha de referência que tinha ficado no meio, né? Agora aqui eu já tenho uma de 1,50 que provavelmente está no meio da parede, né? Vamos ver quanto que a gente tem aqui. DI 1,70. Então, se eu, né, 1,50 aqui, eu tenho 10 para um lado e 10 para o outro. É o caso que eu falei de fazer a janela centralizada. Eu tenho uma janela que tem 1,50 e ela está no meio. Então, eu faço uma referência no meio, dou um offset. Se ela tem 1,50, eu vou fazer 75 para um lado e 75 para o outro. 75 para um lado, 75 para o outro. Dou um trim e tiro essa parte aqui. Muito cuidado para não dar o trim e fazer só isso aqui. Ou seja, fazer só metade da janela. A janela é isso aqui tudo e isso aqui era a minha referência. Vou vir aqui, completo com linha. Não foi. Completo com linha, ó, do endpoint, tá vendo? Ó? Tinha feito sem eu aproximar. Tava dando num outro local. Endpoint com endpoint. E aqui. E aqui. Agora eu vou fazer a linha do meio, vou lá, acho o midpoint. E venho aqui com o outro midpoint. Offset de 2 para um lado, para o outro, deleto do meio. Né? Então ficou uma janela centralizada de 1,50. Então eu tenho essa janela e tenho a janela do banheiro e a janela do quarto. Essa janela do banheiro aqui é até um pouco atípica. Geralmente janela de banheiro tem 50, é uma janelinha alta e pequena. Mas já tem a medida que eu vou fazer igual. Então, eu sei que eu tenho a referência dessa parede aqui. Né? Eu sei que provavelmente tem uma boneca aqui igual a outra de 10 e a janela tem 1,5. Então, offset de 10. Depois um offset de 105. Né? Agora eu vou tirar as linhas que não me interessam. Trim. 2 enters. Tira essa parte, tira aqui. Lembrando que é uma janela, tem que fazer a parte vista. Endpoint com endpoint, endpoint com endpoint, depois meio com meio. Não é isso? Se eu quisesse dar um offset dessa linha para cá de 7,5, também pode. Ou se eu quiser já fazer as contas, eu acho mais fácil assim. Então, offset de 2, para cima, para baixo, vem aqui. Seleciona do meio, é Enter ou Delete. Janela do banheiro feita. Janela do quarto. A janela do quarto já é grudada aqui, ó. Então, se eu fizer essa linha, essa aqui já vai ficar, não é isso? Só que ao invés de eu fazer essa linha aqui, para eu não partir e ficar com duas linhas, o que eu faço? Eu dou um extend dessa linha para baixo. Por que isso? Essa linha é a mesma da de baixo, né? Olha, ela é contínua até lá embaixo. Então, para eu não evitar de segmentar as coisas no CAD, é melhor eu fazer um extend aqui, ó, e ela vai parar lá embaixo. Agora, eu sei que essa janela minha tem 1,20 de largura, então eu vou dar um offset de 120, né? Vem aqui e dou um offset de 120 para o lado. Trim, 2 enters, tá? Não se esqueçam de que a janela eu tenho que tirar a abertura e fazer a linha de novo. Vocês vão ver que se ela ficar inteira assim, na hora de mudar o layer, eu não consigo pegar esse pedaço e esse pedaço, né? Então fica mais difícil, né? Eu teria que refazer isso aqui lá na frente. Então eu vou pegar um segmento de reta e vou fazer aqui, tá? Se vocês não tiverem com o intersection ligado, estão vendo que aqui apareceu um símbolo, ou seja, ele vai ligar aqui a 90 graus. Se vocês não tiverem com ele ligado, pode ligar aqui, ó, no Object Snap,
tem endpoint, midpoint, o meu tá aparecendo centro, intersection e extension perpendicular. Esses aqui que estão marcados no meu, eu acho que é legal ter também, que esses outros às vezes confundem, mas esses 5 aqui são, 5 não, 6, são bons de colocar. Então, eu vou desenhar uma linha aqui, né? E a outra, se vocês estiverem com dificuldade, pode pegar aqui e dar um offset nessa linha também de 15, que funciona a mesma coisa. Aí aqui eu vou pegar o midpoint, e aqui já não vai dar no midpoint, né? O midpoint dessa linha tá aqui. Mas eu consigo, se vocês estiverem com o perpendicular ligado, aí vocês conseguem fazer isso. Então, um offset de 2 para cima, offset de 2, offset de 2 para baixo. Deleta essa parte aqui. Vamos ver, de janela a gente tem 4 janelas, não é isso? Então, as 4 janelas estão feitas. Aqui não tem a mudança de piso, mas o que acontece? Eu tenho que fazer uma linha aqui, ó. Tá? Já vou deixar pronta aqui uma linha que significa que daqui pra fora, ou seja, né, vamos supor que essa casa, nesse perímetro aqui, daqui pra fora eu já tenho um jardim ou um outro tipo de piso, alguma coisa. Então, geralmente na porta de entrada da casa tem essa linha para mostrar que daqui pra frente eu tenho o piso de dentro da casa. E no banheiro também, porque o banheiro é uma área molhada. Então, eu coloco uma linha aqui no banheiro. Em alguns casos, a gente tem até na cozinha também. Se quiser colocar na cozinha aqui, ó, porque a cozinha também a cozinha e a área de serviço são áreas molhadas, né? O quarto e a sala são áreas secas. Então, é isso, assim, de desenho, a parte de desenho da primeira aula da planta, a gente chega nesse resultado aqui, tá? Depois eu vou fazer um outro vídeo em que a gente coloca os layers e ajusta o desenho no sentido, né, das linhas finas e linhas grossas.